todos nós, damos lugar sem querer, às vezes, sem perceber, sabia? É verdade. Principalmente nas palavras torpes. O que é as palavras torpes? Porque às vezes a pessoa pensa assim, a palavra torpe é falar um palavrão, falar um xingamento, alguma coisa assim, mas não. A palavra torpe também é um palavrão, um xingamento, mas também é palavras que não edificam, palavras que promovem dor na vida do outro, palavras que vai diminuir o outro, às vezes não é nem um palavrão, às vezes uma alteração no tom da voz já é capaz de machucar o outro que está do seu lado. É verdade. Então isso são palavras torpes, não são apenas xingamentos. O que eu mais vejo, para quem não me conhece, eu já fui nessa igreja aqui há 8 anos atrás, quando ainda era lá atrás do posto, uma igreja azulzinha, azul, não era? E acompanhei o início dessa construção. O meu nome é Daiane Bernardi, eu sou psicanalista clínica, terapeuta, casada, meu marido hoje está lá nos Estados Unidos e eu estou aqui, vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Maravilha, Senhor. Filha do pastor Edal, que eu acredito que todos aqui conhecem, né? E eu trabalho com as palavras, com cura emocional. Maravilha, né? E o que mais adoece as pessoas hoje são as palavras. São as palavras que foram lançadas ao vento e que machucaram pessoas. E talvez até, como a irmã disse, até na hora da morte, aquela palavra lá atrás está corroendo, está muitas das vezes impedindo a pessoa de ir para o céu. Uma palavra. O objetivo da mensagem de hoje é como lidar com as nossas palavras. O poder da nossa comunicação. A palavra de Deus diz que as nossas palavras têm o poder de dar a vida e também de tirar a vida. Isso é fisicamente? Isso é emocionalmente. É verdade, né? Tem pessoas dentro das igrejas que estão mortas emocionalmente, que estão paralisadas no tempo onde elas foram um dia machucadas. Pessoas que receberam uma palavra de derrota lá atrás. Você não vai ser ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum, ninguém vai te querer, ninguém vai te suportar, você nunca vai conseguir o emprego dos sonhos, você nunca vai romper. Em pessoas paralisadas nessa frase até hoje. Talvez aqui não tenha, mas talvez você já viu alguém que está há 10 anos dentro da igreja e não cresce em área alguma. Nem emocional, nem física, nem conjugal, nem empresarial, em nenhuma área da vida a pessoa consegue crescer. Por que será que a pessoa não consegue crescer? Muitas das vezes estão paralisadas. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a todo instante a estar em movimento, a estar aprendendo todos os dias. A pessoa que paralisa no tempo, que não cresce, que não busca melhorar diariamente, está indo contra a palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias buscar melhorar a nossa vida, dentro da nossa casa, na nossa vida individual, no nosso eu. Buscar melhorar todos os dias, dentro do casamento para quem é casado. Aonde há mais facilidade de machucar o outro dentro do casamento é dentro de casa. As pessoas de fora são as que menos vai machucar. São as que menos vai promover dor na nossa vida. São as pessoas que estão dentro do nosso convívio ali, dentro do nosso lar. É que vai destruir. Ah, mas destruir? Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que a palavra maldita, mal mencionada, ela tem o poder de cortar como fogo. É como se fosse uma gotinha, um pouquinho de fogo no meio de todo o gramado que ele pega e se alastra. Assim diz a palavra do Senhor, que a palavra tem esse poder. Palavras lançadas ao vento promovem cura e maldição. Agora, o que é que você está carregando dentro de você? Quais são as dores que você não está contando para ninguém? Quais são as dores que você carrega? Quais são as palavras que você carrega? O que foi que você não se curou ainda? Será que tem alguém ferido por conta de uma palavra sua? Nossa! Será que tem alguém se machucando por aí? Através da nossa arrogância, através da nossa ignorância, através da nossa forma de falar? Será que tem alguém sendo ferido por nós? Talvez
essa não seja a palavra que você gostaria de ouvir nessa noite. Mas Deus nos convida para a cura. E é uma cura não somente física, mas é a cura emocional. Porque a palavra de Deus diz: para onde vai a sua alma? Você não é só essa matéria que está aqui. Essa matéria vai virar pó. Essa matéria não sobe. Agora a sua alma, qual é o destino final da sua alma? Se nós carregamos dores internas, dores dentro de nós e promovemos dores na vida da outra pessoa, será que o nosso destino final é o céu? Será que quando chegar lá na hora, você vai olhar a face de Jesus? Para quem você vai olhar? Qual é o tempo de procurar a cura, irmão? É hoje. O amanhã, ele não nos pertence. O passado, porque eu falo desde a terapia, o passado você não pode mudar, você não pode alterar. Mas como você vai viver o hoje, é você quem determina. É você quem escolhe se você vai procurar ou não. É você quem escolhe se vai transformar a sua vida ou não. É você quem escolhe o que você vai fazer com a dor que um dia feriram você. É você quem escolhe se você vai buscar a mudança ou não. E mudar dói. Mudar machuca. Porque mudar exige mudança, movimento, transformação. Exige abrir mão do meu eu. Como diz a palavra, quem tem que abrir mão do eu? Só que ou é o difícil de abrir mão, ou é egoísmo difícil de abrir mão, ou orgulho difícil de abrir mão. Mas nós devemos abrir mão. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu sei que dói ter que mudar. Eu sei que dói ter que abrir mão. Eu sei que dói olhar para aquela ferida que você outrora achava que estava curado, mas não está. Só esqueceu. Porque eu tenho um recado para te dizer. O tempo não cura nada. O tempo, ele adormece a sua dor. O tempo faz você jogar o seu machucado na caixinha do esquecimento. Mas as suas atitudes foram alteradas mediante a sua dor. As nossas atitudes são forjadas mediante o nosso trauma. Nós somos alterados quando alguém pisa no meu pé. Ou eu grito, ou eu parto para cima da pessoa, ou eu choro calada. As nossas atitudes, elas vêm das nossas feridas. Talvez você conheça aquela pessoa que só grita, que só escanteia, que só fala, que só aborrece a vida dos outros. Ela pode estar carregando uma dor que não está contando para ninguém. E qual é o momento de falar? A palavra de Deus diz que não deis lugar ao diabo, gente. Um versículozinho, né? Não deis lugar ao diabo. Sabe o que o inimigo precisa para trabalhar na tua vida? Eu já vi a pessoa falando assim: o inimigo vai dar de bandeja tal coisa para você. Ele vai te servir. Mentira. Sabe qual é o maior instrumento que o inimigo vai usar na sua vida? Sabe quem é? Você. Assim como você é um instrumento de Deus, você também pode ser um instrumento do inimigo. Agora eu já tenho consciência. Mas nós somos um instrumento. Nós somos aquilo que o inimigo vai usar. Sabe aonde que ele ataca, Marcelo? Sabe aquela ferida que você não se curou? Sabe aquela palavra que um dia te magoou, que te machucou? Aí vem o seu marido e fala justamente aquela palavra naquele mesmo tom. Aí é o motivo de estragar o dia inteiro. É ou não é? Mas aquilo talvez não era o suficiente para machucar ela naquela hora. Mas de onde foi que veio tanta raiva? De onde foi que uma palavra é capaz de tirar a paz do ser humano? Mexe tanto que tira a paz. Uma pessoa ferida, ela fere todo o ambiente. Ela fere toda a casa. Nós precisamos pensar de propósito e com propósito. Nós não podemos dar lugar ao inimigo na nossa mente. Nós precisamos trabalhar com a nossa mente. Por que é que eu vou falar isso? Tem serventia? Por que propósito que eu vou falar? Mas ele infernizou meu dia, vai infernizar
fala direito também. Com que propósito? Vai ganhar o quê? Mais contenta? Mais desordem? Vai tirar a paz? O que você pode fazer? A maioria dos relacionamentos, elas têm um problema na comunicação. A comunicação é o problema entre a maioria e 98% dos casais que tem problema é a comunicação. Não consegue se comunicar. Um fala de um jeito, o outro entende de outro jeito, porque nem sempre a forma com que você fala é a forma que o outro vai entender. Por quê que isso acontece? Porque você não sabe o que aquelas palavras, aquele tom de voz vai mexer dentro do outro. Então é por isso que nós precisamos, dentro de casa, ter diálogo franco, conversar abertamente, dialogar. Vocês que têm filhos, eu não tenho filhos, conversem abertamente com seus filhos. Ensine eles a pedir perdão. Sabe como você vai ensinar eles a pedir perdão? Perdoando quando você falha. Pedindo perdão quando você falha. Que é uma coisa rara, um pai e uma mãe pedir perdão para os seus filhos. Por que é raro? Não errou? Por que é raro? Orgulho? Mas as nossas palavras, elas têm que ser carregadas de propósito e sensibilidade. Nós temos que ter sensibilidade com o outro. Nós temos que olhar para o outro e pensar: o que será que essa pessoa vai sentir quando eu falar isso? O que será que o meu marido vai sentir se eu falar desse jeito? E se eu mudar o meu tom de voz? Porque você pode falar a mesma frase de diferentes vezes. Várias formas. Com tons diferentes, palavras diferentes. Mas o propósito vai ser o mesmo. Mas é difícil mudar. É difícil parar, respirar, pensar e alterar aquilo que você vê aqui na ponta da língua. É onde nós damos lugar ao inimigo. Aquela palavra que vem na ponta da língua, a gente joga. Joga vento. E aí? Precisa de bandeja? Precisa do enfiado? Claro, tem uns enfiados, né? Que coopera com o inimigo, né? Coopera. Mas às vezes nós jogamos essa palavra. E você fala assim: o meu marido precisa mudar. A minha mulher precisa mudar. Os meus filhos precisam mudar. Fulano precisa mudar. E você não precisa não? E nós? Não precisamos mudar? Um dia eu olhei para o meu casamento e eu falava assim: Senhor, muda ele. Muda ele. Muda ele. O Senhor não muda. Vamos separar esse homem. Estou cansada. Não vou ficar dando trégua para ninguém, não. Não mereço isso. Sou muito mais. Eu orgulho, né? Eu vou lá em cima. Não preciso disso, não. Eu estou bem sozinha. Até um dia, eu caí na besteira e falei assim: Senhor, me mostra aonde está o erro. Mostra para mim aonde está o erro. Aí Deus mostrou. O erro era eu. Estou pronto para trabalhar com ele. Jesus, tá bom. Eu falei: não, eu estou fazendo tudo certo. Então o Espírito Santo começou a mostrar caminhos. Muda a sua palavra. Muda o seu tom de voz. Muda como você fala. E eu comecei a mudar. Doeu demais a conta. Porque eu era prepotente, eu era lá em cima. Eu tive que baixar. Eu tive que diminuir. E falar da maneira que eu não gostaria. Que eu gostaria. Sai daqui! Não, por favor, você poderia fazer a gentileza de fazer tal coisa? Você era um homem tão forte. Deus me deu você para me auxiliar. Olha que maravilha. Você pode colocar essa cortina aqui? Posso. Levantei o ego dele lá em cima. O meu diminuí. Mas a vontade é: estou falando em 30 dias. E esse negócio não vai para a parede. Eu vou fazer. Ele vai falar: sabe o quê? Quero ver. Não é assim? Quero ver. Aí de repente a mulher fala 1 minuto. 1 minuto depois ela está fazendo aquilo que ela pediu para fazer. Por que será? Não sabe como conversar. Não sabe ter diálogo. Não sabe usar com sabedoria as suas palavras. Mulheres, homens também.
Vamos que não, os homens faz parte disso. Também tem que aprender a trabalhar nas suas palavras. Vocês vão ter tudo das outras pessoas se vocês aprenderem a lidar com as suas palavras. Aprender a trabalhar com as emoções. Qual é a abertura que vocês têm dado dentro da casa de vocês, no colégio, no trabalho? Qual é a abertura que vocês têm dado? O que é que vocês têm escutado? O que é que vocês têm dito por aí? Nós precisamos parar e analisar tudo isso. Tudo isso. Porque aquilo que nós ouvimos, nós damos lugar no nosso coração. E a palavra de Deus diz assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Aquilo que está dentro da sua mente, que você não conta para ninguém, é o que você é. Alguns vão se assustar, gente, eu sou isso tudo. Mas a palavra de Deus diz isso. É somente a palavra. E aqui no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Observe Jesus. Tem dúvida? Observe as palavras de Jesus. Observe como ele diz, como ele fala, com quem ele anda. Jesus arrastava multidão. Mas a Bíblia diz que ele tinha 3 amigos: Lázaro, Marta e Maria. Nem andava com Jesus. Quando ele estava com os discípulos, ele tinha 3 discípulos que ele se aproximava mais. Mas ele arrastava a multidão. Então você precisa aprender a escolher com quem você anda. Ah, mas tem 30 anos aquela amizade. Como é que eu vou deixar uma amizade de 30 anos? Essa amizade vai te levar para o céu? Essa amizade está edificando a sua vida? Essa amizade está promovendo cura dentro de você? Essa pessoa está caminhando rumo à salvação com você? Porque muitas das vezes nós temos que abrir mão de coisas que nós não queremos, mas que nós precisamos para dar o passo a mais em direção a Deus, em direção ao nosso propósito. Muitas pessoas estão estacionadas sem atingir o propósito porque elas pararam e não querem dar o próximo passo. Não quer fazer o que precisa ser feito. Quando você começa a vigiar as suas palavras, o que você diz, você começa a observar tanta gente que não é para estar do seu lado, tanta gente que não é para andar com você, que você começa a observar. Porque a palavra de Deus diz assim: vigiai e orai. Primeiro é vigia, observa, analisa, aí depois você ora. Porque muita gente fala assim: eu estou orando, estou esperando em Deus, estou aguardando em Deus. Só que o grande erro disso não é esperar, não é confiar, não é aguardar. É parar, estacionar e esperar que Deus vai fazer. Eu disse aqui logo no início que o instrumento que Deus tem para usar somos nós. Nós precisamos nos colocar na disposição e fazer aquilo que é necessário. Ah, eu quero ser uma grande cantora. Está fazendo aula de música? Está treinando? Está estudando sobre isso? Ah não, Deus vai fazer. Deus pode, mas e você? Se Deus colocou um propósito, um projeto no seu coração, o que é que você está fazendo para que isso aconteça na sua vida? Quais são as palavras que você tem dito para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida? Porque muita gente fala assim: isso não vai dar certo não. Não vou conseguir. Está difícil demais. Não vai dar certo. Você está proclamando na sua vida que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que está difícil demais. Agora, se você pensar com um propósito, está difícil. Olha, eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Eu vou mostrar quem sabe fazer para me ensinar. Você tirou a palavra: está difícil demais. Eu vou buscar aprender. Eu vou buscar fazer. Então você precisa começar a pensar de propósito nas suas palavras. Dentro da sua casa é a mesma coisa. Você precisa pensar como que você vai conversar com seu filho, com seu irmão. Como você vai conversar?
Porque na intimidade, assim dentro de casa, a gente fala de qualquer jeito. É meu pai. Meu pai. Sabia que ele ia chegar aqui antes da mensagem. É meu pai. Então eu vou falar de qualquer jeito? É aí que eu tenho que pensar muito mais para falar. Porque se for um qualquer na rua, uma pessoa qualquer, não vai machucar eles, vai até se aborrecer. Vai deixar pra lá. Agora, e se for eu? Talvez uma palavra, como a irmã disse aqui, carrega até a hora da morte. Uma palavra, uma frase. E fica aquela mágoa dentro do coração. Então nós temos que pensar dentro de casa. Falar com carinho, com amor, com sensibilidade. Porque era assim que Jesus falava, era assim que ele ensina. E ter posicionamento na hora correta. Porque Jesus, ele sabia quem ele falava assim: hoje eu vou cear na tua casa. O que queres de mim? Uns, ele falava, eu vou lá. Outro já perguntava, o que você quer? O que você quer? Porque ele já conhecia a cada pessoa que estava ali. Ele já sabia lidar com cada um. Só que nós não temos a onipresença, esse poder magnífico de Deus. Então o que nós temos que fazer? Vigiar, prestar atenção, observar mais, ser tardios em falar, ouvir mais. A palavra de Deus diz que até um tolo se passa por sábio quando se cala. Então quando você não sabe o que falar, fecha a boca, fica quietinho. Eu vou orar, eu vou pensar. Não, depois eu converso com você. Para não falar que não vai falar, né? Porque às vezes pode causar uma ira maior ainda. Então você fala, olha, eu vou pensar e eu converso com você depois, ok? Ser tardio no falar. Agir com propósito. Talvez o que Deus está querendo dizer nessa noite para mim e para você, porque primeiro eu levei, primeiro eu tive que aprender para depois trazer para cá, é que nós precisamos pensar mais antes de falar, ter sabedoria em como agir, principalmente com os nossos, principalmente dentro da nossa casa. Eu falei para o pai outro dia, olha, eu passei aqui um dia que eu andei em Guarapari, eu vi 8 vagas de emprego. Aí a gente fala assim, mas precisa de experiência. Sabia que na maioria dos trabalhos não precisa de experiência? Você precisa de lábio? Você precisa de posicionamento para conseguir? Falei com ele, se eu sair daqui, eu arrumo pelo menos 5 trabalhos hoje. Porque é posicionamento. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, o meu primeiro trabalho foi no restaurante. Trabalhei no outro dia de algum trabalho. Falei com o rapaz assim, olha, eu tenho experiência, sou cozinheiro. Você vai fritar um ovo. Tem experiência? Não. Então pode vir. Cheguei lá e falei assim, como que você gosta que frita o peixe? Não era para saber o gosto dele, era para saber como que eu ia fazer. Como que você gosta que faz o arroz? Aí passou, eu fiz umas 10 perguntas, de repente eu falei assim, você não é cozinheiro não, né? Falei, eu não sou, mas eu tenho força de vontade. Mas eu estava empregada. Então às vezes o que nos falta não é experiência. Porque tem muitas pessoas carregadas de experiência e não conseguem chegar a lugar nenhum. Porque não tem palavras, não sabe como conversar, não sabe como introduzir a palavra certa na hora certa, no tom certo. Veja você falar assim, ô meu amor, faz esse troço aqui logo, já pedi 1000 vezes. Meu amor, você poderia fazer isso aqui? Nossa, eu estou precisando tanto de você. Quem sabe que ele vai ouvir qual a palavra número 1 e a palavra número 2? Só que muitas das vezes nós não queremos. Então a intenção hoje é fazer você pensar, ir para casa pensando o que você pode mudar na sua vida, aonde você precisa se curar, quais são as palavras que estão guardadas dentro de você, que você precisa olhar e se curar delas, fazer um processo de cura na sua vida. Porque infelizmente, eu vou falar assim, tudo respeito, você pode aceitar Jesus, mas se você não se colocar na posição, você vai continuar do mesmo jeito. Não é a palavra eu aceito que causa transformação, mas é o movimento que você faz na sua vida. É o posicionamento, é o caminhar em direção ao propósito de Deus. Não adianta aceitar e não fazer nada. Você precisa estar em movimento.
Então eu quero que vocês guardem essa mensagem no coração de vocês. Que vocês possam ir para casa pensando: o que eu posso ter aí? Aonde eu posso aprender? Porque hoje a internet está aí. Nós podemos ver tudo na internet. Por que não buscar conhecimento? Por que não aprender? Se você falar assim: eu quero aprender como conversar. Nossa, vai aparecer tanta informação para você estudar. Tanta coisa para você ver, para você analisar e colocar em prática, não é mesmo? Às vezes nós passamos horas ali olhando rede social. Por que não estudar? Para melhorarmos para nós, para a nossa casa e para atingirmos a nossa salvação também. Amém? Que você possa ficar com essa mensagem, com essa pequena reflexão de hoje.